Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito feliz de ver que vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, certo? A gente está tentando fazer, né, o máximo nesse trabalho virtual e eu espero que vocês estejam conseguindo desenvolver as atividades, conseguindo fazer tudo direitinho, tá? E principalmente estejam bem, tá bom? Seguros na casa de vocês, certo? A gente vai começar hoje, a gente vai continuar, na verdade, né, sobre o capítulo que a gente estava vendo, né? A gente viu independência do Haiti, da Venezuela, e hoje a gente vai continuar vendo as independências na América, tá? A gente vai ver a independência da Argentina e mais algumas outras independências. Então vamos começar para não perder muito tempo. Vamos lá, vou apresentar a tela aí para vocês verem direitinho, tá? Eu vou fazer algumas marcações, pessoal, obviamente. Não vou ficar muito retas as marcações, mas vocês podem marcar aí no livro de vocês também, tá bom? A primeira coisa é que a gente vai estudar os períodos de independência na América, né? E ver como é que essas mudanças elas vão ocorrer dentro da América, né? E a América vai conseguir se tornar independente, né? Obviamente a gente está estudando vários lugares diferentes, né? Mas a gente está estudando todos que se constituem dentro do continente americano. Então a gente começou, vamos só fazer uma retrospectiva bem rápida, tá? A gente vai começar com a independência do Haiti, tá bom? E aí a gente viu todos os processos de independência que fizeram o Haiti se tornar independente, se tornar um país independente. Seu primeiro lugar a abolir os escravizados, tá bom? Depois a gente vai ver as independências na América Espanhola como um todo. Então, o que é que vai gerar essas independências na América? Quais questões europeias vão fazer com que a América se torne independente? As guerras que eles vão estar passando por lá, tá bom? A gente vai ter aqui nesse mapa, vamos relembrar aqui só essa parte do mapa. A gente vai ter aqui nesse mapa algumas lembranças sobre os reinos, tá bom? Do Peru, do Chile, da Guatemala, de Cuba, tá bom? Na Espanha também, que é o México, ali, o reino da Espanha, da região do México. Então, assim, a gente vai ver que a América vai ser toda dominada por países europeus, quase toda dominada por países europeus, tá? E esses países europeus, eles vão perder força. E a gente também viu um pouquinho da independência da Venezuela. Inclusive, vocês podem ler esse box depois sobre a Venezuela na atualidade, tá bom? Muito importante a gente conhecer os lugares, entender o que se passa lá, tá bom? E a gente vai entrar na independência da Argentina. A Argentina, no período colonial, né, a gente vai ter uma região onde hoje a Argentina vai fazer parte do vice-reino do Rio da Prata, tá? Opa, não era isso daqui que eu queria colocar não, gente, socorro, peraí. Vamos excluir isso daqui e vamos fazer só uma marcaçãozinha. Ok, vamos lá. E aí isso aqui vai ficar relacionado no Rio da Prata, certo? Que vai incluir também os territórios do atual Uruguai, Paraguai e Bolívia. Bolívia, Paraguai e Chile, certo? Todos esses daqui, ó. Vai ficar um pouquinho borrado, porque ele segurou ali um pouco, mas dá para entender. Do atual Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile, certo? Todos esses eram a província do vice-reino da Prata, que também pertenciam à Espanha, tá? Em 1806 e 1807, por causa dos conflitos entre os países europeus, essa região ela vai ser invadida por tropas inglesas, tá bom? Bem aqui, ok? Porém, quem se mobilizou para expulsar os invasores foram os próprios moradores da colônia, certo? Isso vai permitir com que se desenvolvesse na região um forte exército local. Vou marcar aqui exército local. Além de um sentimento de autonomia em relação aos espanhóis. O que vai acontecer? Eles vão passar por esse processo de invasão, né, da colônia, tá bom? Pelas tropas inglesas, mas quem vai se mobilizar para defender a colônia não vai ser a Espanha, né? A Espanha vai deixar a Argentina para lá. Quem vai se mobilizar vão ser os próprios moradores, as próprias pessoas que estão ali naquela colônia.
Então, isso vai gerar neles um sentimento de autonomia, né, de união, tá bom? E fazer com que eles quisessem esse processo de independência cada vez mais rápido. O processo de independência vai ter início em 1810, tá bom? De modo semelhante ao que ocorreu na Venezuela, que a gente já estudou na aula passada, certo? A deposição do rei espanhol vai ocasionar a formação de uma junta governativa em Buenos Aires, com propostas de governo autônomo ao domínio europeu e com apoio das forças militares recém-formadas na região, em um episódio que vai ficar conhecida como Revolução de Maio, tá bom? Contudo, aqui embaixo, na região do vice-reino do Rio da Prata, nem todos aceitaram as ideias de autonomia, pois havia uma grande diversidade de interesses entre os adeptos da independência, principalmente no que se refere ao domínio de Buenos Aires na região. Isso gerou alguns conflitos militares e a declaração da independência só foi oficializada em 1816, formando um país denominado Províncias Unidas do Rio da Prata, tá? Primeiro nome da Argentina aí. Províncias Unidas do Rio da Prata, tá bom? Olha só, isso daqui é a Pirâmide de Maio, Monumento da Independência, que foi instalado na Argentina em 1811, certo? Essa fotografia é de 2016. E vamos entender um pouquinho sobre a independência do Paraguai. No período colonial, grande parte da região onde hoje é o Paraguai era denominada pela ordem religiosa dos jesuítas, tá bom? Acho que vocês já conhecem um pouquinho sobre as ordens religiosas jesuíticas, mas não custa a gente relembrar que essas ordens, elas eram, vamos dizer, a Companhia de Jesus. Ela foi criada no período da Santa Inquisição, do Tribunal de Santo Ofício, justamente para difundir, né, a religião católica pelo mundo. E os jesuítas, eles eram padres que iam catequizar, né? Então, eles estavam ali catequizando os índios, os nativos, tá bom? E aí, no caso, a região do Paraguai, ela era dominada pelas ordens religiosas chamadas jesuíticas. Então, assim, eles faziam espécie de cidades, entendeu? Que eram dominadas todas pela ordem religiosa dos jesuítas, tá bom? Eles criaram as chamadas missões, que tá bem aqui, ó. As missões. E as missões, elas eram onde eles buscavam converter os indígenas, tá bom? Além de explorar a mão de obra indígena no cultivo de produtos de subsistência, como o milho, a erva mate, os legumes e o algodão. Então, os indígenas, eles não estavam ali somente para aprender a religião. Também porque eles conheciam aquelas terras, sabiam que plantar, como colher. Então, eles já ajudavam nessas ordens jesuíticas a se manterem, tá bom? O que acontece? As missões jesuíticas, eles criavam igrejas que eram construídas pelos índios, casas que eram construídas pelos índios. Então, assim, tudo era construído pela mão de obra local, ok? Em meio às reformas feitas pela dinastia dos Bourbons, os jesuítas foram expulsos da América e a Espanha retomou sua dominação direta na região paraguaia, por meio do vice-reino do Rio da Prata. Então, assim, os jesuítas vão ser expulsos da América, né? Inclusive, também vão ser expulsos do Brasil, a gente já viu isso. E a própria Espanha vai dominar essa região chamada Vice-Reino da Prata, que também era uma região que, além de compreender a Argentina, como a gente viu, compreendia também o próprio Paraguai, certo? No século XVIII, o Paraguai vai constituir uma espécie de intendência do vice-reino ligado a Buenos Aires, ligado à Argentina, que fazia fronteira com territórios ocupados por Portugal. O processo de independência da região paraguaia está vinculado aos acontecimentos que vinham ocorrendo em Buenos Aires, com aquele processo de independência que a Argentina vai passar. Quando a região argentina declarou o governo autonomia da Espanha, em 1810, a região paraguaia não aceitou se submeter às ordens de Buenos Aires e se declarou independente em 1811. Ou seja, você vai ficar independente ou eu vou ficar ouvindo ordem de você? De jeito nenhum, também vou ficar independente, certo? Após alguns conflitos militares entre paraguaios e argentinos, a independência foi oficializada na República implantada. O político José Gaspar Rodrigues Francia
assumiu a presidência do Paraguai com poderes ditatoriais, governando o país por 26 anos, certo? E aí aqui vocês vão ter uma imagem, uma gravura do século XIX, certo? Que representa o juramento de independência paraguaio, tá bom? E aqui a gente vai ter a Praça das Armas, que é um monumento na cidade de Encarnación, no Paraguai, em 2015. E agora a gente vai estudar só um pouquinho sobre o pan-americanismo para a gente finalizar nossa aula. Nossa aula hoje não vai ser tão extensa, porque a gente tem que ir entendendo esses processos. São processos complicados, apesar de estarem bem resumidos no livro de vocês. E eu recomendo, inclusive, que vocês pesquisem um pouco mais sobre a história desses dois países que a gente está estudando hoje, ok? Durante os movimentos de independência, alguns líderes se destacaram e suas ideias circularam pelas colônias, tá? O crioulo e militar San Martín, né? Com crioulo, a gente não está falando crioulo no sentido de cor, a gente está falando os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis, que nasciam aqui, que eram nativos da América, tá bom? De origem argentina, auxiliou os processos de revolta no Chile, no Peru e na Argentina. Suas propostas eram baseadas na criação de diversos estados independentes na América, tá bom? Então, assim, os mesmos grupos, eles ajudavam outros países a ficarem independentes, né? A gente vai ter uma independência na Argentina, então no Chile, depois no Peru, e eu vou continuar ajudando esses outros países a ficarem independentes. Não vou deixar só o Chile independente, outros vão ficando independentes também, tá bom? Para que todos tenham sua autonomia. Outro importante líder do movimento de independência é o Simão Bolívar, inclusive guarda esse nome para a vida de vocês, tá? Simão Bolívar, militar e político de origem venezuelana. Durante sua formação, ele teve contato com o contexto europeu e foi bastante influenciado pelas ideias iluministas de liberdade. Bolívar participou do processo de independência da Grã-Bretanha e também da Venezuela, tá? Que a gente já estudou. E aí, o que vai acontecer? A sua proposta, né, era sobre o futuro dessas colônias, se baseava nesse negócio aqui, pan-americanismo. O que era isso? Para ele, a América Espanhola deveria se configurar como conjunto unificado de estados independentes, que se comprometessem a acordo de união pela formação de uma grande confederação com certa unidade em relação à língua e à cultura. Assim como propunham os ideais iluministas, Bolívar também era a favor da separação entre o poder político e a religião, certo? Para apresentar suas ideias do pan-americanismo, Bolívar escreveu em 1815 um documento conhecido como Carta Jamaica. Nesse documento, Bolívar expõe seus desejos de tornar a América uma grande nação. Ou seja, o Bolívar queria unir todas essas colônias que se tornaram independentes da América Espanhola, não inclui o Brasil, porque o Brasil falava outra língua, outra cultura, certo? Inclui todas essas regiões que foram colonizadas pelos espanhóis. Ele queria unir essas regiões como se fosse um grande estado unificado, entendeu? Unir todos esses países, esses lugares, como um grande estado unificado, tá bom? Para se tornar um lugar com extensão tão grande como era o Brasil, por exemplo, certo? É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o novo mundo uma só nação, ou um só vínculo que ligue suas partes entre si com o todo. Já que tem uma origem, uma língua e os costumes e a religião, deveriam, portanto, ter um só governo que confederasse os diferentes estados que hão de se formar. Então, assim, a ideia do Bolívar é exatamente essa, tá? Vamos ver o monumento aí. Monumento construído na cidade de Guayaquil, certo? No Equador, que representa o local onde se encontra San Martín e Simão Bolívar para discutir os planos de independência das colônias americanas. Esses líderes são conhecidos como os libertadores da América, justamente por causa disso, né? Eles iam se deslocando, iam fazendo esse processo de independência em vários países e levando as suas ideias para vários países diferentes, né? Então, como missão, vocês têm que dar uma olhada melhor tanto na história da independência da Argentina quanto do Paraguai, e também tem que dar uma olhada melhor na história de Simão Bolívar,
que é um cara super importante, que vai ajudar muito, vai ajudar a América a se tornar independente, o San Martín também, e principalmente ele tinha esse ideal de junção. Obviamente não aconteceu, nós sabemos, porque sabemos que todos os países, cada um tem sua autonomia e suas coisas, mas que era uma ideia interessante, eles tinham a mesma língua, né, que era o espanhol, porque todos foram colonizados pelo mesmo, o colonizador de mesma origem, né, que seriam os espanhóis, eles tinham culturas parecidas, então poderia ter havido essa união. Não houve, né, vão haver aspectos que vão fazer com que essas colônias elas não se liguem, esses mesmos conflitos que a gente viu entre o próprio Paraguai e a Argentina, mas a gente vai continuar vendo independências na próxima aula, certo? Essas daqui são as atividades que vocês vão fazer, a 323 e a 324, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender, estejam conseguindo fazer as atividades, né? Que pesquisem, que deem uma olhada em vídeos do YouTube depois, um pouquinho aí, sobre a história da Argentina, do Uruguai, sobre o Simão Bolívar, tá bom? E se mantenham focados, né? Mas principalmente se mantenham bem, se mantenham tranquilos, tá? A gente vai se ver logo, logo. É isso, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima. Beijo!